Vem cá. 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 Bom dia, gente! Ao vivo para quem estava pedindo que nós retomássemos alguns dos nossos episódios ao vivo, porque a galera gosta aí de conversar, de fazer pergunta, de comentar, e a gente fica aqui de olho. Pois então, hoje nós estamos no programa ao vivo do Vem Cá, o podcast onde você pode falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. E eu já dei um spoiler lá nas minhas redes sociais, né, CA Mentoria Digital, para falar sobre o programa de hoje. E aí vai um recado para você. O que você tem feito para se desafiar diariamente? Não é uma pergunta fácil de se responder para a maioria de nós. Mas para o meu convidado hoje, isso é uma rotina. Afinal, ele se desafia ao extraordinário. Digo eu, ao limite da morte. Mas pelo que me contaram, sempre de um jeito leve, gostoso de levar a vida. Afinal, qual a graça da vida sem a superação de nossas crenças e nossos medos? A vida é para ser vivida, gente. E ele vive no limite, o famoso Joilson Jabá. Bom dia! Opa, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado, Carol, pelo convite aí. E vamos aí, vamos bater um papo aí, resenhar legal sobre um pouco da vida, família. E esse último desafio aí, que foi agora a Ártico Ultra, né? 6633, Ártico Ultra, os 620 quilômetros, a menos 40 graus, chegando a 60 graus negativos, né? Com sensação térmica até de 70. Mas vamos trocar ideia aí, vamos resenhar um pouco e conhecer um pouquinho. É uma coisa fora da realidade nossa aqui, quem vive no país tropical, né? Mas vamos aí. E principalmente de quem veio da Bahia. Me diz um pouquinho quem é o Joilson. Conta a tua história lá de quem era o Joilson baiano. Bom, a minha apelida é Jabá, né? Eu ganhei esse apelido aqui em Piracicaba. Meu nome é Joilson. Eu vim pra cá em 93, vim trabalhar numa usina. De moleque já treinava na Bahia a partir dos 11, por 12 anos de idade. Já comecei a fazer atletismo, antes já fazia capoeira. E trabalhava já, né? Já sustentava a casa nessa idade aí, com 12 anos. Meu pai faleceu em 86, 12 para 13 anos, já comecei a sustentar a casa. E aí, junto com isso, entrou o atletismo. Um dos meus irmãos foi atleta, né? Chegou a ser 8º lugar na São Silvestre. E aí ele que me dava os incentivos, ia passando umas planilhas naquela época por carta, né? Morava na Bahia e aí a coisa era desse jeito aí. Mas é isso, chegamos até aqui de um jeito ou de outro, né? Sempre muito, não é sempre grato, muito grato, porque, cara, a vida sem superação não tem graça nenhuma. Para mim, os desafios é isso que me move. Que delícia, eu também, viu? Fala disso. Você já teve outra profissão ou sempre mesmo nesse período você caminhou pelo esporte? Sim. Eu fui servente de pedreiro, comecei como servente aos 11 para 12 anos. Aí vim trabalhar numa usina aqui, no serviço geral dentro da usina, entre safra e na safra também. Depois trabalhei como salva-vida aqui num clube aqui da cidade. E aí, durante a semana, eu trabalhava de servente até começar o trabalho na usina, né? Aí fiquei um período de uns 2 anos na usina, depois entrei numa academia para ajudar o pessoal aqui dentro da academia, e aí não tinha curso nada ainda, né? Eu era provisionado pelo Conselho Regional de Educação Física, naquela época não era exigido ainda o conselho. O conselho começou a ser exigido a partir de 96. Eu entrei na academia em 95, né? Então eu era provisionado pelo Conselho Regional, e eu não tinha nenhum ensino fundamental, na verdade. Então, eu concluí o ensino fundamental pelo Telecurso 2000. O ensino médio... Nossa, a gente é muito jovem, hein? O ensino médio pelo Telecurso 2000 também. E aí, depois que eu fui fazer a faculdade, né? Entrei na PUC em Campinas. Mas isso aí tem uma longa história, pessoas por trás que me ajudaram. Como eu falo, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz. Mas, graças a Deus, pessoas muito boas cruzaram meu caminho. Ou eu cruzei o caminho deles e, meu,
Eu sempre tive apoio para poder correr atrás e fazer a história ser diferente e realizar meu sonho, né? Onde eu imaginava ser um professor de educação física, não de onde eu vim, mas a situação, Sim, né, da sua financeira, minha realidade era outra. De perspectiva, de né? vida, isso. Mas sempre buscando um jeito de estar ali e melhorar a vida. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando, a menina perguntou para mim na academia, viu, você é formado em educação física? Eu olhei para a cara dela, eu falei, bom, eu acho que esse negócio aí deve ser coisa de educação física da escola. Eu falei, sim, Sou sim. educado. Sou, né? Eu não tinha nem noção que tinha faculdade de educação física. E eu já estava dentro da academia, uma academia com 38 professores, 38 funcionários, pessoas formadas em pós-graduação, tinha formada em educação física, pós-graduação na área de esportes mesmo, né? E eu me tornei o coordenador da academia sem ter nem educação física ainda. Eu estava terminando o ensino médio, né? O segundo grau. Sim. Aí depois que eu entrei na faculdade. Mas é assim, você tem que querer, né, cara? Tem que lutar, ter vontade. Mas o mais legal de tudo isso é você amar o que você faz. Você amar o que você faz, bicho, você vai embora e não importa o horário. Você vai para cima e faz a coisa acontecer. É isso. E conte um pouco sobre essa trajetória até você chegar em ultramaratonista. Você começou então aí, né? Passamos essa fase, você estava lá coordenando, já no meio da academia. E como você sempre correu? Sim, sempre corri, né? Na Bahia eu entrava às 7 da manhã. Corria para chegar no serviço. Na verdade, assim, meu irmão como eu falei, meu irmão era atleta na época. Sim. E aí eu fui conhecer meu irmão, na verdade, eu tinha uns 12, 13 anos, assim, 12 anos. E aí eu comecei a correr e tal. Aí quando ele foi na Bahia me visitar minha mãe, que eu conheci meu irmão mais velho, né? E aí um dia nós brincando lá, eu saí para correr com ele foi treinar, eu saí para correr com ele, não aguentei. Aí ele explicou para mim o que era, como que era. E aí eu comecei a treinar sozinho, né? A cidade pequena e tal. E aí, pra você ter ideia, pra gente marcar 2 quilômetros de distância, a gente pegava um barbante lá, um cordão, media 100 metros com a régua de pedreiro. Sim. E aí a gente fazia 2 quilômetros. Esse cordão dava 100 metros, a gente fazia 20 vezes, dá 2 quilômetros. E aí que a gente... Hoje é tudo muito mais fácil, tecnologia e tal. Mas enfim, a história é muito longa, né? Mas eu corro desde os 12 anos de idade. E maratona, eu vim correr quando eu cheguei aqui em Piracicaba em 93, mas provas de 21, 15 quilômetros. Na Bahia eu fiz muitas provas dessa, né? E a ultramaratona eu fui descobrir quando eu estava na faculdade, que eu fui fazer apoio de um amigo meu e aluno, e aí eu descobri a partir da BR 135 milhas, que é a ultramaratona aqui na Serra da Mantiqueira, que essa prova, na verdade, ela faz parte de uma Copa do Mundo de ultramaratona. E através dela que eu fui descobrindo esse mundo aí de ultramaratona, de provas em ambientes extremos. Tanto deserto, gelo, né? Esses outros ambientes aí. Eu não tinha nem noção que existia esse tipo de prova com essa distância, assim. Assim, eu imagino que nem todo mundo que pratica a corrida, e até mesmo de forma profissional, se interessaria por esse tipo de prova. Por que você acha que isso te saltou aos olhos? Na verdade, foi assim. O que aconteceu? Eu fui fazer Nós ficamos um maior tempo trocando ideia, eu com esse meu amigo aí, o Edson, que ele está no meu livro lá no Brasileiro no Alasca. Na verdade, esse cara fez eu descobrir o mundo da ultramaratona. Ele que me levou para esse mundo, né? Porque ele já estava treinando para. Ele faz parte de uma equipe lá de São Paulo, com Branca, tal, que é outro amigo meu também, um grande professor de ultramaratona aí, vem queniano para cá treinar com ele, para você ter ideia. E aí, eles passaram um grande perrengue. Eu estava ajudando ele, o Rodolfo, e tinha mais um, que eu não vou lembrar o nome dele agora, o Vinícius, eu não lembro. Mas, enfim, esses caras acabou parando a prova. Eles teve uma hipotermia na prova, né? E passou muito mal e foi obrigado a parar a prova. Então, eu fiquei olhando todo aquele perrengue ali, que eu fiquei fazendo um trabalho com eles de pace, ajudando eles, correndo um pouquinho, dirigir o carro. E aí eu vi aquele perrengue total ali, eu falei, putz, isso aqui é bem difícil e é interessante, é legal, eu gosto de coisas desafiadoras, né? Sim, você começou falando isso. Aí eu gostei, eu olhei aquilo ali, eu falei, isso aqui me atraiu de uma maneira tão forte assim, só que eu não tinha currículo para poder participar da ultramaratona.
Mas no final da história deu tudo certo. Eu fui convidado pelo diretor da prova a participar no ano seguinte. Fiquei tentando criar um currículo para participar dela e eu fui convidado. Eu li num documento que eu recebi em algum lugar das minhas pesquisas que tem que ter, né? Você precisa passar por uma fase X. É uma classificação, um né? Não, uma certificação, isso, uma classificação. Vai melhorando sua classificação. Poder, não é qualquer que corredor que vai, né? Morre. Que na verdade, assim, vai melhorando não só o condicionamento, mas ter experiência sobre aquilo que você está fazendo. Sim. Porque é uma prova, tipo, aqui no Brasil, queira ou não, tem carro apoiando e tal, mas é uma prova muito difícil. A elevação dessa prova aqui no Brasil, ela dá 9.000 de altimetria. É como se estivesse subindo o Monte do Everest. Então tem todo um requisito para você participar dela. E dentro disso, eles vão acompanhando 10 atletas. Então começaram a me acompanhar e aí eu fui convidado a participar da prova. E aí que eu descobri o mundo, né, da ultramaratona. Depois que eu descobri que tinha a Bedwater no Vale da Morte, aí veio as outras provas pelo mundo, né? Sim. E aí aquela correria, sem grana, sem patrocínio. E como chegar até essas provas, né? Que aí que é a grande sacada. Como fazer para fazer a prova. O que eu tenho que fazer para conseguir concluir, participar de uma prova dessa. E outra, para viajar para os Estados Unidos, você precisa não só de passaporte, mas precisa de visto, enfim. Sim. E toda essa correria, só coloquei na cabeça que ia dar certo, que eu ia concluir, e deu tudo certo. Conseguimos concluir. Isso. Agora, uma pergunta. Qual que são, na sua visão, os maiores desafios de um atleta de alto nível? E aí a gente está abrindo o leque. Certo. Bom, vamos pegar duas linhas de raciocínio. Um atleta de alto nível, que o cara tem patrocínio, e um atleta de alto nível que não tem patrocínio. Então já começamos com esse. Certo? É o maior desafio. É o maior desafio nosso. Patrocínio. Então, patrocínio. Viu, empresários que assistem aqui? Porque, na verdade, assim, é que nem você olha as Olimpíadas e você acha que todos aqueles atletas ali têm um patrocínio. Na verdade, são o pai, ou os amigos, ou até ele mesmo, né? Você foi atleta. Patrocínio. Entendeu? Você foi atleta de alto nível, você sabe muito bem do que estamos falando. E, principalmente, assim, as pessoas esperam um grande resultado, né? Mas não sabem os bastidores, qual o trabalho que tem por trás daquilo. Hoje, cara, a tecnologia é muito, muito alta. A suplementação, a nutrição é uma coisa muito, muito cara, né? E falar, que nem a prova que eu fiz agora, falar de tecnologia, de equipamentos, só para você ter ideia, eu já fiz 2 provas de ambiente inverno, chamada prova de inverno, extremo, né? Que é a prova, né? Prova no gelo, né? Mas chama-se de prova de inverno. Beleza. Então já tinha praticamente quase todos os equipamentos para participar dessa prova que eu fui agora. Eu gastei mais 7 mil e poucos dólares para comprar mais um tanto de equipamentos, ainda não comprei tudo ainda. Só para vocês terem uma ideia como que é o PEG. Não é só isso. Numa moeda que é super valorizada nossa, que tá 5,5. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e eu sei qual eu tô falando. Entendeu? Então, assim, o maior desafio de um atleta, né, de alto nível é você ter a condição de igual para igual para se preparar, né? Não só fisicamente, não só mentalmente, e se comparado ali com equipamento, com a própria parte de suplementação, que é o maior desafio. É ter a mesma oportunidade. Isso a gente traz para a vida, né, Jabá? Total. Só que assim, eu não me prendo a isso. Eu faço a coisa, tipo, eu faço de um jeito que a coisa vai acontecer. Primeiro eu me inscrevo numa prova, e aí depois que eu me inscrevi, eu vou buscar o jeito daquilo acontecer, entendeu? Então, tipo, eu não fico pensando, pô, fulano tem isso, ou aquele cara tem um patrocínio tal. Ao contrário, daí a pouco você começa fazendo as coisas, as pessoas começam a te ver, começam a olhar, fala, pô, eu vou dar um apoio para esse cara, vou dar uma força para ele, né? Tanto que tem aí, pô, o pessoal do Pisos Laminados, Água ao Bar, a New Trade, o Fernandão, que eu esqueci o nome agora da empresa dele ali agora, putz, mas eu já vou lembrar. E vários outros aí, a Body for Life, a Food Life, Food for Life. Sim. Enfim, tem um monte de patrocinadores aí, uma galera que deu uma maior força aí. Mas as pessoas te ajudam, cara, por ver a tua vontade no final da história, né? Porque tem um monte de atletas, vamos combinar, tem um monte de atletas aí de alto nível que o cara
não tem, tipo, o cara ganhou alguma coisa, depois não tem aquela garra mais de vontade de ser do amador que passou pro profissional. Que é isso que nos move, né? Sim. Essa é a tesão, a É vontade de fazer a coisa, né? Mesmo. Esse é o pega. A Luteca aí, obrigado também, Ana gente. Paulino! Paulina! Beijo, adoro ela. Pai, estamos aí, estamos juntos. Agora me diz, como que é a sua rotina de preparação para uma prova tão desafiadora quanto essas que você faz, num processo antes, propriamente, porque eu imagino que isso, eu li que você se preparou 2 anos para a prova de agora, né? Sim. Na verdade, eu estava me preparando para fazer faz quase 3 anos aí, nós pegamos um período da pandemia, eu já estava inscrito. Fazer, a pandemia já não deixou. Já estava inscrito, depois me inscrevi de novo, não deu certo. E aí eu estava pronto para fazer outra prova, não deu certo, é aí que eu descobri a 6633 Ártico Ultra, né? Mas a preparação, cara, é uma abdicação assim gigante, é muito grande. O legal, que assim, que nem tudo que aconteceu na prova, né? E de um lado foi maravilhoso, que um grande aprendizado, é outro lado do livro, que vai vir outro livro aí daqui a pouco. Olha o spoiler! Outra história, tá vindo um documentário aí também, que da parte preparatória lá atrás, junto com a prova, e para concluir a prova vai sair esse documentário. Mas a preparação é um bicho muito grande, assim, né? Abdicação total de coisa. Eu lembro que no meu aniversário, os moleques que estavam ainda agora, nós estávamos juntos ali, eles falaram, pô, pai, teu aniversário, você foi pro quarto lá e ficou deitado lá. Tipo, quando eu entro dentro de um projeto, me entrego total. Então, assim, é abdicar mesmo, preparar. Tem dia que é o dia inteiro, de sábado ou domingo é o dia inteiro de treino, né? 10, 12 horas de preparação. Durante a semana, 4 horas, 3 horas, 5 horas. Como você se prepara para uma prova no gelo, num extremo frio, num país como o nosso? Não, então, aqui eu uso um pneu, né? Eu arrasto um pneu de 20 quilos, tem vezes que coloco algumas pedras dentro dele e tal. Não é só um pneu, gente, é um baita de um pneu. E aí coloco carga nele e tal, para se aproximar ali, meio que ele tem um arrasto, então ele se aproxima do peso do trenó, que o trenó numa prova dessa vai para 80 e poucos quilos. Uhum. Enfim, só que aí, quando eu estava na prova agora, o que eu percebi? A galera, os caras conseguem treinar lá mesmo com o seu próprio trenó, né? Então, tipo, aqui eu arrasto um pneu, lá os caras treinam com trenó, porque o ambiente, tipo, tem um pessoal da Islândia, um pessoal da Rússia, a galera que realmente é do gelo. E nós estamos aqui também do gelo, né, gente? Um gelo quente, a temperatura aqui totalmente diferente. Mas minha preparação aqui é arrastar o pneu mesmo, uma média de 160 km por semana, treino de 2 a 3 vezes por semana com pneu, o treino mais longo com pneu entre 8 horas, 10 horas, depende. Tem vezes que eu saio só para caminhar, não corro nada, só sair arrastando o pneu. Vou para a montanha e faz 40, 50 quilômetros de montanha. E você faz tudo aqui na região ou você vai fora também? Tem vezes que eu vou para Minas Gerais. Eu participo de algumas provas também, que para dar um upgrade na preparação, né? Eu não faço uma prova na mesma distância. Uma prova de 300 quilômetros, por exemplo, eu não corro os 300. Mas você faz o acumulado, né? Então eu pego prova de 100, de 200 quilômetros aqui para poder ajudar na minha preparação. A região de Minas Gerais é uma região que tem bastante montanha, que o importante é isso, porque essas provas é muita montanha. No Alasca, por exemplo, peguei vários picos ali de passar 7, 8 horas subindo, só subindo para depois descer. Nossa. Então, assim, é muita força, muito esforço físico e mental. A mente tem que estar afinada junto com o próprio condicionamento físico. Mas isso aí a gente trabalha durante a própria preparação física para a prova e a bagagem que vem de lá de trás, né? Que, na verdade, assim, as ultramaratonas, eu passo, como diz, a minha vida, né, foi uma ultramaratona, né? Que eu falo, quem que não tem sua história, né? Todo mundo tem sua história. E a minha história é essa, cada um tem uma. E eu amo muito. A família apoia. Não fica brava, não? Ao contrário, pô, a minha esposa curtiu pra caramba agora. Ela abraçou, né? Foi engraçado que, assim, eu sempre, participando dessas provas, que nem aqui no Brasil e no deserto, tem um pessoal que faz meu apoio, né? No deserto foi o Evaldo, aqui no Brasil tem o Paulinho, o Ala, o Murakami, o Renatão aí, o Valé, o Caveira, enfim, tem um Saviola, um pessoal que ajuda no apoio, no pace aqui, né? E eu sempre brigava com ela, falei,
é muita grana, é muito esforço, tal, não sei o quê. Eu quero profissionalizar isso, eu quero que você... Ou você entra de cabeça, ou você deixa alguém vir me ajudar, porque você não está entendendo. Não, eu vou fazer, mas não fazia. Cara, a Alaska, ela já abraçou de um jeito diferente. Essa prova agora, parecia que era ela que ia fazer. Ela é da área também? Não, ela é engenheira agrônoma. Só que ela corre, ela participa de maratona e tal. É na dela, não é competitiva, ela gosta de concluir os objetivos, né? Fazer uma maratona, fazer um tempo legal. Mas ela abraçou essa prova agora, que é uma logística, cara, é gigante, é muito grande, é uma coisa assim absurda. Uma prova dessa é uma logística assim... Primeiro assim, para você ter ideia, nós fomos para Toronto para Vancouver, né? Dá espaço Sim. de Toronto para Vancouver e dá quase 5 horas ali, 5 horas e pouco. De Vancouver para entrar no território do Yukon, dá 3 horas e pouquinho para 4 horas. 20 horas e pouquinho de viagem, né? E da largada do hotel que a gente estava até o local da prova, dá mais quase 1.000 quilômetros de carro, dentro do gelo, numa caminhonete com toda a galera, todos os atletas. Então, cara, gente, é uma logística muito grande. É muito Só grande. Aí já começa, não né? é? A sua aí, preparação mental ali já tem eu que tive alguns tá... problemas na panturrilha quando cheguei em Toronto já fiquei cabreiro se era uma trombose ou se era só coisa muscular mesmo. Então, de sair do hotel para ir para a viagem de carro até o local, já fiquei o maior cabreiro. Mas assim, eu olhando o valor da inscrição da prova, que chega a quase 26 mil reais, aí depois vendo toda aquela logística, o que é aquilo ali, aí você fala, cara, isso aqui está muito barato. Não é que a gente está podendo pagar isso, não. Mas o quanto gasta para fazer aquilo ali, aquela estrutura. Não é caro ou barato, é o justo e o entendível para o que você para aquilo viveu. que está fazendo. Então, depois, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara... Né? É tanto que, tipo, depois que eu saí da prova, né, nós fomos encontrar com um atleta que estava chegando, foi os primeiros atletas a chegar, e aí nós passamos num local lá numa cidade de Inuvik, aí o Martin, eu não lembro o nome dele, foi abastecer a caminhonete, ele abasteceu tudo, aí eu entrei junto com ele no posto lá para pagar, né? Aí ele foi pagar, tal, porque tá tudo incluso ali, aí eu falei, não, eu quero pagar essa aqui. Ele, não, Jabá, tá tudo... Eu falei, não. Por favor, eu quero pagar, né? Porque assim, as caminhonetes ficam ligadas por 9 dias e pouquinho, 24 horas por dia. Nossa. É um negócio de louco, cara. É uma estrutura, é um negócio assim, é absurdo, é muito, muito grande. Ô, Jabá, e deixa eu te falar, eu vi que você participou de mais de 200 corridas já, de 42K Sim. e para muito mais. Além da última, do Alasca, do Ártico, que são sempre especiais, tem alguma que você fala assim, eu tenho um carinho por conta disso? Cara, na verdade, assim, quem me levou para todas essas provas aí foi a BR-135 Milhas, né? O comandante Mário ali, que me ensinou muito, né? Então, na verdade, todas as provas, todas as corridas, ela tem o seu jeito especial de ser, né? Eu tenho um carinho por todas elas, né? É difícil falar assim... qual a prova que eu tenho um carinho gigante, porque a BR-135 Milhas aqui do Brasil... Pô, essa prova, ela abraça todo mundo e ela espalha você pelo mundo. Então, na verdade, eu tenho um carinho... Vamos respeitar, mas eu tenho um carinho muito grande pela BR-135 Milhas. Respeito eu sempre tenho alguma, porque, de repente, ela faz parte de uma história que você é hoje. Sim, E ela que abre as portas, né, para todos os atletas aí lá fora. Pô, a Edita Esporte, não tem nem o que falar, onde eu fui campeão. Os pessoal lá, os diretores, o pessoal que estava trabalhando na prova, um carinho do jeito que os caras me tratam. Tem pessoas agora falando que quer ir na minha 633 Arctic Ultra só de ver o jeito que o pessoal me trataram, porque o meu inglês é péssimo, eu não falo quase nada, na verdade. Ao clube! Eu sou o cara, mas tipo, na despedida, na hora de ir embora, o pessoal chorando, né? Os atletas, os caras que ganhou, o moleque que ganhou a prova, a menina que ganhou a prova, o moleque veio... 149 horas, Jesus, quebraram o recorde da prova. Então... Quebraram o recorde. Mas assim, você vê o jeitão da galera, né? É outro povo, né? A humildade dos meninos ali. E eles me veem o meu jeitão de ser. E, tipo, eu trato o seu João, dono da empresa tal... E eu trato o cara catador de lixo do mesmo jeito. Meu carinho por um e por outro não muda, cara. Então, são pessoas, são gente. Então, eu acho que esse jeitão meu de ser, sei lá. Aí as pessoas de fora, que ficaram vendo aquilo ali, né?
Vendo o jeito, nego, pô, cara, eu ia fazer a prova tal, mas eu tô afim de só de ver o jeito que te trataram. Mas cada uma pessoa é uma pessoa, né? E você também dá o espaço pra pessoa te tratar de tal jeito ou tal jeito, entendeu? Sim. Mas assim, é isso. Ô, Dan, vamos pro né? comercial? Eu queria, antes do comercial, fala. agradecer o Fernandão aí da Anis. Mais tá bom. Construtora Anis, que é mais um patrocinador aí. Isso, Valeu, vai Anis. falando. Vou falando. Bora lá. Isso aí. A Clínica Dani Risato fica localizada na cidade de Piracicaba e atende clientes de toda a região. Eu sou farmacêutica esteta e especialista em rejuvenescimento e harmonização facial e corporal, com milhares de pacientes atendidos. Priorizando a máxima segurança e produtos de alta qualidade aprovados pela Anvisa. São diversas especializações na área de estética avançada, inclusive com residência na Europa e cursos com técnicas americanas. Com ambiente agradável e aconchegante, temos 4 salas de atendimento, com os mais modernos equipamentos e os mais variados tratamentos. A nossa equipe, orquestrada por mim, atende a estética básica, avançada e saúde integrativa. Dani Risato Estética Avançada. Acompanhem ela lá no Instagram, pessoal. Mesmo nome, Dani Risato Estética Avançada. Mulherada, ó, vá lá e fique mais linda ainda. Mas vamos voltar pro nosso assunto? Jabá, você tem um livro, né, que é Um Brasileiro no Alasca, e nele você conta aquela experiência. Por que um livro? Na verdade, assim, esse livro... Depois que tomou o formato aí, né, a coisa vai... Você inicia, depois toma... Aí na parte final acabou fechando com a história do Alasca. Mas ali tem uma trajetória da minha vida. Esse livro eu vinha escrevendo no caderno, depois passei para outro caderno. Eu vinha escrevendo a minha história de vida, porque a coisa foi tomando degraus, né? A e gente não chega no Jabá lá do Ártico, né? Não. Ele tem muita bagagem. Então, Nós assim, todos. Nós todos. Quem não tem sua história, que nem eu sempre falo. Então, assim, o livro, na verdade, foi um fechamento de uma parte, assim, que ali tem até uma parte da minha mãe, né, falando... Tem pessoas que leram o livro, na verdade, o nego fala assim, cara, tu é foda, mas tua mãe é muito mais. A história, velho, minha mãe é demais, eu sou apaixonado pela minha mãe. Minha mãe, todo ensinamento, ela não lê, não escreve, mas a velha, ela é a porreta, como fala na Bahia, né? Sim. Todo ensinamento ali, toda a raça, a vontade, a garra, aprendi com aquela mulher. Minha mãe é... Então, o livro foi isso, eu escrevia desde moleque, né? Porque meu pai faleceu, então minha ideia na época era sustentar a casa. E o esquema de ser um atleta era de conseguir ter uma vida melhor e acabar conseguindo ajudar minha família, né? E não foi pelo atletismo tal que veio de uma maneira ou outra, acabou vindo, mas trabalhar mesmo. E o sonho continuou de um jeito ou de outro. E eu fui escrevendo, então acabou virando esse livro aí de superação, de como conseguir fazer as coisas. Aquilo que eu te falei, a inscrição de uma prova é 25 mil, fora o resto. Como que eu vou fazer isso? Cara, primeiro faz a inscrição, depois paga. Né? Quando eu entrei na faculdade para fazer a PUC Campinas, eu paguei a matrícula da faculdade para depois pagar as mensalidades. Saber como ia pagar as mensalidades. Depois você toma um caminho, depois você toma um rumo. Mas primeiro é entrar. Se joga. Entrou, aí depois você vai pegando o caminho ali e vai fazendo a coisa acontecer, entendeu? E isso aí para educação física, para qualquer outra modalidade na vida, qualquer outro objetivo, né? Nego que vai para medicina, histórias aí de pessoas que era faxineiro, era não sei o quê, o cara fez medicina. É a vontade, tem que querer, né? E onde as pessoas compram o seu livro? Como que é? Onde as pessoas compram? Sim, hoje está na Nobel, né? Aqui de Piracicaba, na livraria Nobel. E se entrar na Nobel ali, eles mandam também. E entrar no Instagram ali, me pedir ali, eu mando o livro pro Brasil inteiro. Vendemos bastante, tem mais uns 200 e pouco, foi 1000 livros que nós fizemos. Tem mais que bacana. Próximo de 200 ali ainda, para poder distribuir aí. E daqui a pouco vai sair o segundo livro aí, esse documentário, né? Esse lance da prova aí que a gente vai chegar lá ainda de ter desistido. Com certeza, falando com o Caio pegou e falou assim, cara, deu mais do que certo. Eu falei, deu certo nada, pô.
Desisti, tive que parar a prova. Ele, cara, é um lado da história que você não sabia como que lidar com isso, mesmo. que foi uma pedreira na minha cabeça, né? Tem Mas que parar. segura, que eu quero saber isso em detalhes. Eu quero agradecer uma galera aí, rapidão. Agradece. Vamos lá, meus patrocinadores aí, a galera que me ajudaram para esse desafio aí, Alutec, NF Laminados, né? A Rabugentos aí, Sebinha, Food for Life, Giovanella, minha grande parceira, a New Trade, Betânia com a Betânia com... Não, o Pilates, pô. Pilates da Betânia ali. E a Usicred também. GT Combustíveis aí, Mafia. E meu parceiro da Água Bar, que tá sempre junto com a gente também. Valeu, galera! Olha o Jabá! Bora! Ô, Jabá, falando ainda do livro, conta pra gente aí 2 histórias que tá dentro desse livro, pra gente ter vontade de comprar ele ainda mais. Bom, a história narra ali, na verdade, assim, tá falando um pouco da minha vida, traçado junto com minha mãe ali, ela falando quem eu sou e os perrengues que nós já passamos. E no meio de tudo isso aí tá as 3 provas, né? A Battle Order, que é eu completar a Copa do Mundo de Ultramaratona, que é a BR entre 5 milhas, a Arrowhead, que é outra prova no gelo também, ambiente extremo, menos 40, divisa com o Canadá ali nos Estados Unidos. E é isso aí, a Battle Order no Vale da Morte, são as 3 provas. E depois veio o fechamento do livro, contando a história, a preparação e todos os perrengues que eu passei para concluir a Edita Esportes. Conta, né, 2 perrengues aí, eu quero saber dos perrengues. Bom, lá ainda, né? Eu vou contar 2 perrengues. Um foi um período da prova que os lobos estavam me seguindo, né? Não só seguindo eu, como outros atletas na Edita Esportes. Passou ali mais de 3 horas, sei lá quanto tempo, os lobos me seguindo, que eu não tinha nem noção que estava sendo seguido. Depois que eu descobri que era lobo, quase no final, que aí eu me assustei e tal, mas depois me recompus ali e seguiu em frente. E outro momento foi que um esquimó me atropelou também dentro da prova Meu Deus! da Edita também, né? Eu fui atropelado por um esquimó com seus cachorros ali, com o sled, né? A gente chama de trenó, sled também, pode ser chamado de sled, com seus 6 ou 12 cachorros, depende da quantidade. E aí foi um perrengue assim, foi uns momentos bem se aproximando pro final da prova da Edita Esportes. Eu passei por esses 2 perrengues e mais alguns, né? Mas tá no livro, tá contando lá como que foi. E a superação de estar naquele ambiente ali, lidar com a solidão ali, que foi uma coisa bem gigante. Eu passei 3 dias, 18 horas, 45 minutos acordado. Dormi 45 minutos, todo esse tempo aí, dormi 45 minutos. Mas realmente estava totalmente focada para concluir a prova. Né? Não queria ser o último, não tinha noção que eu estava ganhando a prova, que eu era líder. Eu achei que eu estava indo atrás de um cara lá que não estava na prova, mas já tinha desistido há tempo. Mas, enfim, são perrengues que tá dentro desse livro aí. E a parte de superação. Uns flashes ali que eu deixo, umas dicas ali, como eu lidei com a distância, como eu fracionei isso aí, né, dentro da prova, uma prova de 320 quilômetros. Sim. E temperatura média de 40 graus negativo. Como que eu lidei com isso aí? E o nordestino, né, no meio de tudo isso. Sim. E com nativos na prova ali e acabar sendo campeão da prova. Mas são as histórias que tá lá no Brasileiro, um brasileiro no Alasca ali, e depois vai vir outro livro aí, que depois o nome já tá meio que esquematizado aí. Mas... E por uma curiosidade mesmo de quem não é dessa área, de quanto em quanto tempo você pode participar? Eu imagino que tenha que ter um processo, não estou falando nem de preparação, estou dizendo de descanso, enfim. De quanto em quanto tempo você pode participar de uma prova nesse extremo? Tem atletas que acabam fazendo 2 provas no ano, né? Eu faço uma a cada 2 anos, uma por ano, assim, uma prova dessa. Porque a preparação é muito grande, o gasto é gigante, isso envolve muita gente. Então as coisas têm que estar tudo muito bem amarrado, a família tem que estar linkada com todo o seu objetivo também, né? Porque se o meu objetivo é esse e em casa a coisa estiver rodando diferente, a coisa não vai dar certo, não sai. Porque muita abdicação e integração geral. Tipo, quantas pessoas ali estavam juntos, ajudando absurdamente, né, Ditinho? Hein, Carolzinha? Ali em casa, a preparação, o nutricionista Tubarão ali, nós trocando ideia, conversando, os médicos lá em São Paulo.
Meu, a coisa é muito, muito, muito grande. Então, e eu trabalho, né? Média de 12 horas por dia, fora a quantidade de planilha. Eu tenho alunos aqui, alunos fora do Brasil, planilha, né? Eu mando planilhas. Sim. E tem a galera que é presencial aí, que treina comigo de sábado, mas tem muita gente que as pessoas nem têm noção que treinam aí. Hoje tem quase 100 alunos que eu monto planilha. Então, eu sozinho faço tudo. Eu que cuido do aula de personal, monto treino para a galera, me cuidar, né? E família, enfim. Então eu vida real, né? Vida Nada real. de glamour. Não tem vida paralela, não tem, não existe. Então eu procuro assim uma prova numa pancadaria dessa. Eu vou repetir ela o ano que vem porque eu não concluí a prova. Aprendi bastante, então eu já quero próximo ano já pegar e concluir. Mas eu, particularmente, eu faço uma por ano e atletas aí, os caras trabalham em média de 2 provas por ano, assim, numa pancadaria dessa, ou uma prova por ano, né? Na verdade, assim, uma prova com um objetivo desse tamanho, atletas aí pelo mundo inteiro é uma por ano. A gente acaba fazendo outras provas. Eu estou falando por mim. Sim. Que por exemplo, que nem aqui no Brasil. Até para se preparar, né? Você tem que fazer. Eu procuro não fazer uma prova de 300 quilômetros assim. Faço umas provas no máximo 200 ou 100 quilômetros no máximo. Igual nós, né, Danilo? 200. Para usar de preparação. 200 metros. Eu falei no story. Eu não dou nem 100 metros. Mas é isso aí. Betânia, vamos lá, hein? O Pilates Betânia Nardim tá aberto esperando você aí. Capricha, gente. Você faz beijão. Pilates também. Cara, eu faço na academia uma vez por semana, mas eu faço o basicão. E para esse próximo desafio aí que vai vir de novo, o mesmo desafio que não foi concluído ainda. Exato. Aí eu vou voltar a fazer um Pilates e vou lá com a menina Betânia lá na Nardim. Isso aí. Agora, Isso essa aí. 6633 Ultra Arctic, é isso, né? Isso. Eu li que ela é considerada uma das provas mais difíceis do planeta Sim. Terra. Eu vou te contar por quê. Exato, é isso que eu quero saber. Quais são esses desafios, então? Por que ela é a mais difícil? Tem novamente, não vou lembrar o nome do cara, ele é um australiano, ele participou da prova, já dessa prova. Esse cara ele já fez 1.000 milhas no Alasca. 1.000 milhas. Essa prova que eu fiz agora é 380 milhas. Então... Ele fez 1.000 milhas e concluiu a 1.000 milhas no Alasca. Ele já subiu o Everest e tem uma porrada. Esse cara é muito mais experiente do que eu, não tem nem o que falar. É um cara que... O cara vive esse ambiente, né? Ele tá sempre participando de provas nesses ambientes aí. E esse cara chegou... Ele perdeu um olho. Ele perdeu um olho no Alasca por congelamento, né? Então, assim, as histórias que acontecem nessas provas de ambiente extremo, a gente está falando aqui como se fosse qualquer prova, assim, em qualquer ambiente. Não, galera, é uma prova, é risco, a gente sabe que pode ir lá e não voltar. Né? Ontem à noite mesmo eu encontrei na portaria do condomínio, eu estava entrando, aí estava um amigo meu entrando no condomínio, ele falou, pô, te liguei e tal, não sei o quê. Aí ele falou, e aí, você tomou o vinho? Eu falei, tomei o vinho antes de viajar, né? Aí ele, sério mesmo? Eu falei, tomei porque eu não sabia que eu ia voltar, mas tava zoando ele, o vinho, mas brincando. Mas pode acontecer, pode entendeu? Acontecer. Assim, pessoas perdem pé, perdem mão, perdem olho. Eu já vi aí você fala assim, pô, mas o que você vai fazer lá, seu imbecil? Cara, é isso que move um atleta. Isso é mover um atleta. Antes eu levava muita crítica, né, de, pô, você é muito louco, 6 horas da manhã. Cara, vamos falar, você aqui, né? Quantas pessoas hoje você vê pra rua, 5 horas da manhã, o nego já tá treinando, 6 horas então nem se fala. O que tem de nego de bike hoje, Sim. pessoas correndo, né? Eu tô nesse meio aí, 30 e poucos anos. Aí eu cheguei em Piracicaba em 93, quase ninguém corria, tinha 2 provas que era do ano, meio raiz. Hoje tem prova para tudo quanto é lugar, todo mundo corre hoje, né? O nego já tá não sei o que, já é atleta, já é não sei o que, o nego já tá participando de provas, tem uns que não tem nem paciência de ter uma, né, e gradativo, um processo, né, que é um processo. Mas é isso que move um atleta, é o desafio. Se não tivesse desafio, por que você foi correr os 5 km? Porque é fácil? Para quem nunca fez nada, tem um começo, né? E depende do quê? E a intensidade que você coloca nos 5 km, meu amigo, pode ter certeza que ela nunca vai ser uma prova fácil. Então, o que te move, pode ter certeza, você que está em casa aí, no bar, não sei onde vocês estão ouvindo aqui, o nosso podcast aí, aqui, ao vivo, mas alguma coisa te move para tu estar lá correndo, né? Então, é isso. Quem é um atleta de ambiente extremo, é essa dificuldade, principalmente para mim, que eu sou do Nordeste, como lidar com um ambiente diferente. O deserto é pancadaria?
mas o gelo você pode morrer e como você lidar com o gelo. Então é isso que nos move. Você ter uma resiliência de Sim. desenvolver e saber lidar com aquele ambiente e conseguir concluir aquilo. Não é para mostrar para ninguém que você é maior ou é menor, galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com o outro. Né? Se você sair para fazer um desafio desse, para mostrar para os outros que eu sou o cara ou isso e aquilo, pode estar enganado que esse não é o jabá. Eu vou fazer uma prova dessa para mostrar que a gente tem capacidade. Pessoas têm capacidade, mas para isso precisa se dedicar, precisa de um tempo, de um processo. É por isso que a prova tem uma classificação, precisa criar um currículo para você chegar. É tanto que no Alasca, quando eu fiz as 200 milhas, eu queria me inscrever nas 400, eu não fui aceito. O pessoal da direção falou da prova, se inscreva primeiro nas 200 milhas, pegue mais experiência, depois você vai para 400. Então, é degraus. Né? E talvez naquela hora você ficou puto. E depois eu agradeci absurdo. Porra, faz todo sentido. Total. Essa prova que eu acabei de fazer. Né? Pra caramba. Mas uma prova que eu acabei de fazer agora aí, que entrei, e eu entrei com a cabeça e saí com outra. Agora, quando eu voltar para ela, com certeza vai ser totalmente diferente. Sim. A ideia é outra, né? Eu saí totalmente para ganhar a prova, com certeza. Mas é isso, também não sou daquela assim, vamos competir por competir, eu vou competir para ganhar, nem pô. ferrando, eu estava preparado para fazer o meu melhor e o melhor. É isso. É que a gente não curte ficar falando, eu vou lá para ganhar. Não tem nada a ver. Mas eu tô indo lá para fazer o meu melhor e se der certo, buscar o título. Ninguém né? compete só por competir. Gente, já fica esse aí. recado. Agora fala para mim, quais os desafios? Eu queria que você separasse para mim, que eu sei que eles se tornam um único só, que é o jabá, mas quais são os desafios mentais e físicos que você pode elencar nessa prova? Cara, o físico é aquilo. Se o físico não tiver... A gente fala, né? A galera fala assim... não, a prova é totalmente mental. Vamos falar assim em geral. Primeiro vamos falar da prova. A prova, ela é física, né? E aí depois seu mental vem junto, né? Porque se o físico não estiver legal, o seu mental já fala, bicho, sai fora e me deixa em paz aqui, né? Mas isso aí a gente trabalha na prova, nos treinos. Cada treino. Se eu for fazer um treino de abdominal, eu já estou pensando em algum detalhe que eu posso estar melhorando. Tanto físico quanto mental. Então uma coisa acaba linkando com a outra, né? Sim. Mas o que eu busco, assim, tipo, eu uso muito de onde eu vim, minha história, o que eu posso fazer, o que não só para mim, e mostrar para pessoas que como eu trabalho meu psicológico, né? A dor não faz eu, né? Que nem eu falei para os meninos hoje cedo, eu terminei a prova da Badwater com os 2 pés queimados. As 10 unhas todas vazando sangue e concluí a prova assim mesmo. Fiquei de cadeira de roda depois. A BR 135 milhas, com 30, não sei nem se tinha 30 quilômetros já, eu pisei numa pedra, sofri um acidente, acabei machucando, quebrei um pedaço do côndilo lateral, cortei o menisco, estirei o tendão patelar, o colateral cortei a metade dele. Né? Meu Deus, foi um puta acidente. Consegui concluir a prova assim mesmo. Estava com 30 quilômetros de prova, faltava quase 200. Beleza. Mas você tem que trabalhar. Parar essa prova agora, que nem eu parei essa prova, e trabalhar o psicológico ali, o mental. Cara, foi o momento que eu mais exigi do meu mental e buscar o histórico de trás, porque eu já passei, e falar, pô, cara, a coisa é assim. Vamos olhar para o lado positivo, né? O que eu tenho, né? Tipo, se eu tivesse concluído a prova, por exemplo, muita coisa que acontece na provas aí... Um exemplo é fazer o apoio dos meninos na Bestioga Maresias. Eu nunca consegui fazer o apoio dos caras ali direito, porque eu sempre fui atleta. Então, a visão minha era de atleta, não tinha visão de apoio. Né? Aí você fala, pô, mas você é atleta para dar água, para dar o que precisa, mas o caminho eu não conhecia. Mas meu psicológico, cara, é assim, eu trabalho ele de um jeito, eu não deixo, tipo... Eu olho o ambiente como tá, a vida real. Eu não fico imaginando e fantasiando. Então eu encaro a coisa como ela é, né? A realidade. Eu não tenho muito mimimi. Se está doendo, se não está doendo, se precisa molhar, se não precisa molhar, eu vou. Né? Se tiver que ir, eu vou. Se tiver que parar, eu falo, pô, quero mais um pouquinho. É tanto que na prova lá eu tentei o máximo, tomei uma medicação para ver se conseguia. Mas minha mente, cara, é coisa daquilo que eu falei, é coisa da minha mãe. Aprendi muito com ela, né? Como ela chama? Idalina. Minha mãe, na verdade, dona assim, Idalina. ela foi
O tio dela tinha fazenda gigante, assim, terreno muito grande. Tinha 80 e poucos funcionários. Minha mãe, com 12 anos, fazia comida para os funcionários. Chegou uma hora que ela não aguentou mais, ela apanhava direto na fazenda. O pai dela, a mãe dela faleceu, né? E ela foi morar com os tios. O pai dela casou de novo. E ela pegou, minha mãe não lê e não escreve. Tem filho médico, tem filho enfermeiro, tem filho professor de educação física e tem filho que tem terrenos, fazenda e tal. Mas, enfim, ela fala, Joilson, eu fui embora, fugi da fazenda, tal, não sei o quê, resumindo, e tá no livro lá um pouco. Sim. Mas eu não tenho mágoa nenhuma com isso, só que isso me ensinou muito. Eu não tenho raiva, isso me deixou uma pessoa com coragem, né? Então você olha aquela mulher falando, 86 anos assim, e eu sempre de moleque, eu fico olhando que eu e minha mãe já fazia, a gente ia no morro buscar lenha, descia com aquele negócio na cabeça assim, aí você fala, cara, hoje você tá abrindo um buraquinho, você tá morrendo, né? Eu ia com minha mãe, lá naqueles morros na Bahia, lá descia com feixe de lenha na cabeça e mais um saquinho de licorice segurado do lado. Como não tem o psicológico? Então a Ultra já foi lá atrás. Isso aqui é só, na verdade, o treinamento perfeito, né? O SEALS foi lá atrás, agora é só concluir o negócio, né? É só Muito manter bom. o condicionamento e dali que vem meu psicológico. O meu mental veio dali, cara. Ali saiu o mental, né? Com 12 anos de idade, ter que bancar uma casa, eu e meu irmão, né? E junto com isso, trabalhar e estudar com 12 anos de idade, né? Hoje a molecada com 12 anos, o pai tem que colocar comida na mesa e, ai, coitadinho. E não come então, isso, é a geração, não come aquilo. a geração, Nutella. cara. Meus filhos já me falam. Não, é preocupante. É preocupante que nós estamos criando, que estão criando Que nós hoje, né? estamos Meus criando. alunos sabem, eu troco a maior ideia, eu tenho essa liberdade de trocar ideia com meus alunos, assim, conversar com as mães, eu falo, cara, se liga, velho. A pegada é outra, né? Porque, aí chega esse lance da frustração, você vê pessoas se matando porque falou um não, ou não conseguiu fazer tal coisa, né? É isso que eu falo, porque tem que parar um projeto desse, um projeto de mais de 100 mil reais, que eu não sou o cara que tá ganhando dinheiro, tá esbanjando, não é assim. E fora tudo isso, a abdicação, a preparação, e ter que parar isso, eu tive que lidar com uma coisa que eu nunca lidei na vida, que eu tava falando pro Marquinhos, tá aqui, eu falei, cara, você tem uma coisa que, tipo, é legal, que vocês passaram por um período de atleta e tá parando, ou não conseguiu concluir isso e aquilo. Eu não tive isso. Eu sempre fui. Agora me pararam, né? Tive que ser parado. E eu lidar com isso foi gigante. Só que pense, eu saí de lá falando, não quero mais saber disso. Ao contrário, quando eu cheguei na cidade, saímos do meio do Ártico, lá do Polo Norte, lá, cheguei na cidade, já fui comprar as coisas, já preparando para o ano que vem. O ano que vem estamos lá. É isso com fé aí. em Jesus, né? Com a permissão dele, claro, com a permissão do pai. Mas a mente é isso, cara. Vamos pra cima. Provinha. Que legal. Bora. Dan, comercial pra gente ir pra última etapa? É isso mesmo. Conheça a Ato Imobiliária, uma empresa situada em Piracicaba, com mais de 23 anos, participando de muitas histórias e atuando com excelência em toda a região. Com uma estrutura diferenciada e climatizada, sua sede fica na Rua Silva Jardim, no número 451, no Bairro Alto, e possui diversas salas para todos os tipos de atendimento, tanto locação como vendas e administração de imóveis. Com mais de 2.000 imóveis em seu site, muitos negócios e contratos são concretizados em seu amplo salão, além de treinamentos contínuos para elevar a eficiência de toda a equipe de colaboradores. Faça uma visita e se surpreenda. Ato Imobiliária. Vem ser Ato. É isso aí, Imobiliária Ato. Ali tudo é simples e fácil. Rápido, vem pra Ato. E aí, ó, como sempre, Seu Madeu suco natural de verdade, gente, direto da fruta, ok? Acompanha eles também lá no Instagram, Seu Madeu Sucos. Vamos pro último bloco, gente, porque aqui, ó, é faca na caveira, hein? Uhul! Vamos falar, então, desse arte que ele tá falando que não completou a prova, ficou puto, mas depois abriu a mente e aprendeu mais coisas, se isso ainda era possível, né? Quais foram esses perrengues e o que aconteceu, então?
Então, assim, a prova, ela acontece em cima de uma rodovia congelada e depois, na verdade, a prova acontece no território do Yukon, que é um território do Yukon, depois a gente sai para o território norte, né? Isso dentro do país, no Canadá. E ali a gente se direciona para ir para o final da prova, que chega no território norte, que vai para o Oceano Ártico, desculpa. Sim. Nós já estamos no... Tudo ali já faz parte do Círculo Polar Ártico. Tem a linha ali que a gente cruza do Círculo Polar Ártico, depois a gente vai para... A prova termina no Oceano Ártico mesmo, né? Que está congelado ali. Bom, tem todo o equipamento, todos os aparatos que precisa para a prova. E tem uma correntinha que a gente coloca no pé, chamada Gripon lá. Gripon, que você coloca no pé. E o que eu usei não foi o suficiente, como outros atletas também, acabou escorregando. A prova... O piso é muito escorregadio, né? Tem uns pontos, porque não é neve, é gelo na pista. Então, tem momentos que você acaba e escorrega bastante. Hoje já tem alguns atletas estavam usando uns tipos de tipo grampos que colocam embaixo do tênis, diferente da correntinha, entendeu? Mas eu não achei esse equipamento, fiquei sabendo disso depois. Já estamos atrás agora para comprar esse equipamento. E saímos para a prova, né? Fizemos uma viagem lá para dentro do Círculo Polar para poder ir para a largada. E com 20 horas de prova, já tinha levado alguns escorregões. E o último escorregão que eu tomei, aí rompeu o posterior, estendeu o posterior de coxa, na verdade. Mas eu não tinha falado nada para ninguém ainda. Eu tentei Porque continuar. você sabia que se você falasse, iam te persuadir. Mas eu tava com a medicação com Advil e Tilenol, né? Advil de 1 grama lá, aqueles Advil da galera. Ali tem Advil para tudo, né? Para músculo, para tendão, para cartilagem, não sei o quê. E eu tava com os Tilenol, que era para cada 12 horas tomar um Tilenol ali. Beleza. Aí teve um momento da prova que eu peguei e taquei 2 Tilenol, um Tilenol e um Advil. Não passou a dor. Taquei de novo mais um Tilenol, um Advil. Depois eu paguei a consequência disso, claro, né? Sofri depois, passei mal pra caramba, para não sair da prova. Então tentei ainda levar a prova, consegui ficar dentro dela, não deu. Aí eu tive que bivacar, né? Bivacar, você coloca lá o saco de dormir com as coisas ali, o isolante térmico, e mais outro saco para bivacar e esperar a equipe, o resgate me tirar da prova ou me levar e fazer uma avaliação ou até descansar e tal. E aí eles me levaram até o local com os médicos lá e me avaliaram e viu que não tinha jeito, que eu tinha que parar a prova mesmo, né? No momento foi assim, terrível. Eu fiquei meio triste e tal, meio em choque ainda, parece que a coisa não tinha caído, né? Sim. Eu tava tristão, parado ali, fiquei ali e você parar a prova, essa prova, você parar ela, como não só eu, como os outros atletas que pararam, você tem que continuar junto com a equipe ali, né? Até chegar um local ali na cidade de Novik, aí você pega um avião, volta para o Whitehorse, depois você faz seu voo de volta. E a Lu estava trabalhando de voluntária na prova, então eu ia continuar até o final mesmo, né? Aí, passei mal, tal. Passei bem mal na prova depois que eu tinha parado de umas 2, 3 horas depois que bateu o efeito da medicação. Aí depois estabilizou, fiquei de boa. E aí depois veio a ficha, veio aquele lance assim, como assim não concluiu, né? E aí veio a cobrança dentro de mim mesmo. Você mesmo. Você não conseguiu ir pra prova, voltar, né? Isso aqui, o buraco tá aqui na perna ainda. E aí eu fiquei naquilo, cara, mas chorei. Só 4 pessoas, foi isso que cumpriu a prova, 4 né? cumpriu e mais 2 cumpriram fora do tempo lá, né? A distância. Porque ainda tem um tempo mínimo. Tem o tempo. 9 dias, a gente largou 10h35 da manhã na quinta, 10h35 da manhã do sábado seguinte, do outro sábado, com 9 dias, aí concluí a prova. Mas, enfim, foi uma frustração grande. O Ártico, cara, é um ambiente, assim, é totalmente diferente. O frio, a temperatura, em média, assim, é igual o do Alasca. É igual da Arrowhead, próximo, assim, mais ou menos da Arrowhead, né? O que muda no Ártico, no Círculo Polar, você está lá em cima no globo, né? Simplesmente você está em cima do topo do mundo mesmo, né? A gente fala, tá lá no Everest, é o topo do mundo. Não, o Círculo Polar ali é o topo do mundo, o topo do mapa, Sim. Nós estamos lá em cima. Então é uma prova que o vento tomba caminhão, para você ter ideia. Então venta demais, aquele vento ali que é o pega da prova. É tanto que você vê que é a prova mais ventosa do mundo, tal, Sim, não sei o quê. Exato. E esse vento aí é onde vem a frostbite lá, que
que é a mordida do frio, né? Que acontece ali a queimar as extremidades, orelha, dedo, pés e tal. E acontece alguns acidentes, mas todo mundo está sabendo como que é, né? Mas é isso que nos atrai. O Ártico é isso, é uma energia assim absurda, né? São poucas pessoas que têm a oportunidade de estar num ambiente desse. Sim. Tem outros que têm condição de estar lá, mas não querem saber. Mas assim, é um ambiente hostil, né? Totalmente hostil, mas é isso que nos move, né? Agora é me preparar. Estou me preparando aí fazer a recuperação agora. Ano que vem, com fé em Deus, estaremos juntos lá novamente com o pessoal lá para concluir essa prova, ter outro lado da história para contar. Estou contando uma história aí de ter parado a prova, uma história que eu nunca tinha contado antes. Mas você continuou ajudando, né? Eu li as pessoas. Ah, sim. Você teve ali o apoio, deu suporte. Sim. A Lu trabalhou de voluntária na prova, então eu fiquei ali. E outros atletas que pararam, começamos com 24, se não me engano, atletas, e terminou 6 aí, 4 que concluiu dentro do tempo. Só que assim, eu fiquei o tempo inteiro vendo os atletas ajudando. Você falou que foi isso que também te deu um outro aprendizado, sim, né? E trocar experiência, de estar vendo, né? De vendo a coisa acontecendo ali na prática. Aquilo ali foi um grande estágio, na verdade, né? Eu fui para um estágio, né, no final da história. E eu tinha 2 drop bag, que ia ficar em pontos diferentes para depois usar elas. Essa drop bag é com comida, com roupas, né, que precisa depois, que as roupas acabam ficando úmidas, molhando. Sim. Eu dividi essas roupas minhas aí com outros atletas, que acabou concluindo a prova. E meias, né, umas meias específicas que os caras estavam sem, eles estavam com outros tipos de meia. Tipo, para mim, dá para usar de 1 a 2 meias. As meias que eles estavam, tinha que usar 3 para fazer a camada que tinha de 1. E então eu dividi meu equipamento com a galera para os caras não pararem, né? E fiquei ali incentivando os atletas, acompanhando, né? A gente praticamente quase não dormia, descansava um pouquinho e teve avalanche, nós ficamos um período presos ali também no percurso. Depois que a gente saímos, fomos para outro local, aí que eles deram prosseguimento na prova, eu fiquei ali acompanhando os atletas, vendo, ajudando os caras, comida, cafezinho, né? Você vê que preparando. Isso é colaborativo, né, Joilson? Porque o esporte, principalmente o individual, ele não se trata da competição ou do ódio pelo outro, muito pelo contrário. Você quer que o cara conclua. Exatamente. Né? Você quer concluir melhor. Pô, mas você não quer que o outro não conclua. faça, né? Não, você sabe o perrengue que de colaboração total. grande. Não, e aí eu dei risada que aí chegou, acabei até pegando amizade com ele que está fazendo um documentário meu agora aí sobre a prova. E aí ele chegou que a gente tem 2 pontos, que é um prédio físico mesmo. O contrário é ficar dentro da caminhonete ou montar as barracas, né? Uhum. E aí ele chegou num chalé onde nós estávamos. Aí ele, encostou, aí eu perguntei para a Lu o que aconteceu. A Lu falou, não, ele parou a prova. Eu falei, como assim o Adi parou a prova? Eu fiquei puto, levantei, pulei assim. Eu falei, não, como assim? Não vai parar a prova, não. Tá acabando a prova. Eu nem tinha noção onde nós estávamos. Aí a Lu, fica quieto, ele tá feliz, ele veio até aqui, o que ele tinha de físico. Aí eu perguntei, ele falou, não, eu tô estafado já, cansei, não vou dar conta, então vou parar por canseira mesmo, eu tô feliz. Eu falei, mas cara, tá acabando a prova, falta o quê? Umas 70 milhas, 60 milhas? Ele falou, não, falta metade. Eu não tinha noção quando tava faltando, né? Mas você não quer ver uma pessoa parar, né? É triste você ver o cara desistir, aí você quer saber porque o cara parou, né? Que nem eu falava para ele, eu falei, como que vocês lidam com essa situação? Que aquilo tava me corroendo, eu tava passando mal de ter desistido, Sim. de ter parado, e os caras, eu tentei voltar, os caras não dá, né? E aí eu falei, teve uma hora que eu fui lá pegar o trenó, eu falei, Lu, meu nome já estava arriscado, né? Sim. Aí eu falei assim, fala com eles que eu vou tentar caminhar com o trenó só para concluir aí. Tipo, eu tava com 92 quilômetros, faltava 500 e pouco. Uhum. Aí eles falaram, na hora que você sair da montanha, se quiser andar um pouco com o trenó na rodovia congelada lá, que é um rio congelado, na verdade, né? É um rio que ele congela e usa ele de rodovia. Ele era o principal rodovia que tinha antes de construir a rodovia. Então, a rodovia, na verdade, foi construída em 2017. E quem era a rodovia era esse rio aí, da cidade de Novik, que atravessa e vai até o Ártico. Então, esse rio era usado... total. E ali, então, esse rio é plano, entendeu? Então, é um local mais plano. Eles falaram, quando chegar nesse local, você pega o trenó, tá permitido você usar. Aí chegou uma hora, aí eu andei e tal, um pouquinho ali, sem o trenó, sem nada. Falei, nossa, tá pegando pra caramba. Mesmo. Aí, quando nós chegamos no local plano lá,
Eu saí para fazer uma caminhada, eu falei, parou o carro, a galera desceu, eu fui fazendo as coisas, já saí andando. Eu falei, quero ver como que eu tô, né? Aí eu saí andando assim, tipo, parecia uma tartaruguinha, doendo absurdo. Eu falei, desencana. Aí veio a esposa do diretor da prova, aí eu peguei o trenó assim, eu falei, eu queria go running. Ela olhou, tá na hora de você pegar e deixar esse trenó quieto, ficar com as pessoas aqui, com os atletas, ver como funciona a prova, aprender, pra você entender como funciona isso aqui. Deu. Aí eu olhei assim, eu fiquei quieto, aí a Lu falou, você entendeu? É para você deixar o trenó quieto, ficar com o pessoal aqui, entender e aprender sobre a prova. Quando você quiser voltar, né? Aí que eu fiz o vídeo depois com ela, eu abracei ela e eu falei que o ano seguinte, né? Na verdade, eu falei até 5, né? Era para falar 4, eu falei 5. Aí quando eu falei 4, que ela entendeu, o ano que vem, né? Porque ela tinha entendido que eu só ia voltar em 2025. Eu falei, não, 2024. Mas é isso, foi um aprendizado gigante. Os atletas perguntaram para mim depois, o Tom, que ganhou a prova, e a Nath, perguntaram, e aí, Jaba, né? Que eu fiquei com ele e eu falava para ele, teve uma hora que ele estava muito quebrado na prova, cansadão, eu falei, Tom, mais vivo do que nunca, cara. E ele fala espanhol, né, também. Ele fala inglês, né, mas ele entende espanhol. Aí eu falei, você está mais vivo do que nunca. E aí, quando terminou a prova, tal, ele abraçava, Jaba, mais vivo do que nunca. É uma delícia, né, cara? Você vê ali, tipo, foi demais a chegada. Eu e a Lu que seguramos a faixa por 2, né, pro campeão e a campeã, que eles chegaram juntos, né, eles ficaram juntos na prova. Depois acabaram correndo juntos. E foi uma delícia acompanhar eles ali, aprender com eles também, né? Foi demais. E aí eu falando, né, eles perguntou, e aí, o que você destacaria que você aprendeu aqui e tal, né? Eu falei assim, eu entrei na prova com uma ideia e saí com outra. Tipo, hoje eu vou entrar na prova 100% diferente, né? Primeiro assim, todo mundo ficava lá perguntando qual era a minha estratégia. Eu falei, não tenho estratégia. Eu vou ver como que vai ser o desenrolar da prova, ver o que a galera tá fazendo, é o que eu vou fazer, né? Quanto tempo eu queria terminar a prova? Eu falei, entre 6 a 7 dias eu queria terminar a prova, né? E depois eu vendo a coisa acontecer, que eu vi que, tipo, cara, minha barraca que eu estava usando, esquece que ela não aguentava vento. Ela aguenta frio, mas vento não. Então eu tive que comprar mais um monte de equipamentos e tal. Eu falei para ele, e outra coisa que eu aprendi muito, tem que comer demais nessa prova. É muita comida. Teve uma hora que eu tomei um gelzinho de 40 gramas, e já em seguida eu taquei mais um. Tipo, você consome muito rápido. Então tem que comer comida absurda, tem que aprender a comer, tem que descansar, né? E tem uma variação de comida maior também. Assim, foi um aprendizado gigante. E o descanso, assim, tipo, é descansar, mesmo que você não durma, tem que parar, tem que descansar. E a minha ideia não, a minha ideia era tacar o pé e descansar 2, 3 vezes na prova. E não tem jeito, é uma prova muito longa. A ideia é outra, a logística é outro aprendizado. Então, hoje eu entro na prova com outra visão. Aí eu falei para ele, eu entendi que tem que descansar, tem que dormir e tem que comer. Eu falei para ele. Ele falou, mas o que você destacaria mais? Eu falei, as 2 coisas, comer e descansar, fundamental, senão não tem jeito, cara. Eu vi quanto vocês descansaram aí para continuar dentro da prova, né? E os cuidados, né? Tá sempre com cuidados ali, em observação, porque os tecidos, as extremidades, né? Nariz, essas coisas. Tanto que alguns deles lá terminaram com o nariz queimado ali, vai ter um trabalhinho ali para recuperar aquilo ali. Mas é o cuidado com o próprio corpo. E comprar o maldito equipamento do pé, que falta esse cara agora aí. Não é mais corrente, hein? Pelo amor de Deus! Eu voltei, quando nós voltamos na cidade, que eu descobri. Então, aí, junto com o pessoal que nós ficamos no chalés, que eu fui entendendo, conversando com eles, né? E aí tem pessoas ali que tá 4 edições na prova e não concluiu ela ainda. Aí você vai entendendo como que funciona a prova, né? E depois que eu entendi que eu estava sendo um dos cotados para ganhar a prova. Eu não sabia que eu era um dos caras que podia ganhar a prova ali, né? Tanto que depois que eu parei e tal, eles vieram conversar comigo. Pô, nós estávamos de olho em você, os médicos, né? Sim. Pô, você já tinha falado com a Luciana que você era um dos caras que podia ganhar a prova. E a esposa do diretor, falou, esse ano a prova é sua, veio falar para mim, né? Então, eu não sei se isso também eu fui para cima, né? No começo eu dei um tempinho junto com os atletas, depois eu não passei ninguém. Nenhum atleta, eu fiquei sempre na cola de alguém, né? Dentro do meu ritmo, mas sempre na cola de alguém, porque a prova é um desenrolar, né? As coisas vão acontecendo e é muito tempo, é muito dia, é muitos dias que é o desenrolar da prova.
Então, muita coisa pode ir acontecendo. Aí você fala assim, pô, fulano tá liderando. Cara, daqui a pouco o fulano pode estar lá atrás, aí troca. É o tempo inteiro assim, né? Sim. Então, não é esse lance de estar liderando no começo até o final que ninguém vai... Aí depois dos 2 dias por aí começa a ser a real prova mesmo, né? Mas o meu objetivo agora é ir lá e concluir a prova. E o foco principal é trabalhar para concluir ela, né? Dentro disso aí, sair um resultado melhor, né? Exato. Trabalhar para fazer um ótimo resultado, ter um... Mas o foco principal mesmo é você lidar primeiro com essa situação de concluir aquilo. Porque, cara, é muito frio, é muito gelo, é muito vento. Você vai ver os atletas tudo meio que zumbizão fora do ar ali. É uma coisa assim... É diferente, totalmente diferente das outras provas de inverno que eu já fiz. Não tem nada a ver. É tanto que eu te falei aí desse atleta que esse cara concluiu... Esse cara subiu o Everest, ele fez a 1000 milhas, Sim. Ele fez a 380 no Alasca... Aí ele foi fazer a 380 nessa prova aí. Ele relata que foi a coisa mais difícil da vida dele que ele já fez. Que foi essa prova. Né? O ambiente é totalmente diferente. É muito, muito vento. E o vento muda total, assim, né, cara? Uhum. A coisa é outro esquema. É tanto que, assim, dependendo de ter uma região lá que nós não pôde passar por causa do vento. Os caminhões param, porque senão é tombado. Tomba carreta. Então, assim, é um ambiente, cara. Primeiro, assim, você lidar com frio já é uma coisa. Com uma coisa dessa... E, galera... Sabe aquela dor de barriga quando você dá, que você corre e procura um banheiro? Ali não tem para onde correr, né? Na hora que eu passei mal, que eu estava dentro da caminhonete sentado, comecei a passar mal por causa da medicação que eu tinha tomado, né? Que deu tipo uma cirrose hepática medicamentosa eu tive. Sim, por causa da meu medicação. Deus. Pela medicação que eu tomei, né? Aí eu estava dentro da caminhonete assim, lá fora estava 32 graus negativo, e eu sentado assim, depois eu comecei... Falei, nossa, tirei a touca, aí abri a Começou jaqueta. a dar calor. Aí eu falei, nossa, passando mal, tá estranho. Aí eu saí da caminhonete, né? Apoiei na carroceria da caminhonete assim, eu falei, nossa, aí eu olhei no chão assim, eu falei, cara, preciso deitar. Comecei a passar mal assim, do lado. E a caminhonete, essa caminhonete, ela tava arrastando o trailer. É onde ficam os atletas ali, onde faz a comida quente, enfim, a água, bota as coisas para secar e tal. Aí eu falei, nossa, eu queria deitar no chão assim, é o que eu tô falando, não tem para onde ir, né? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa. Aí eu fui no trailer assim, bati a mão assim, abri a porta assim, não consegui subir, coloquei a perna, não consegui subir, olhei pra lua assim, falei, cara, tô passando mal. Ela olhou, Jabá tá passando mal. Os atletas me pegaram assim pelo braço, os médicos, eles me puxaram, aí eu subi o trailer, que é uma escadona alta assim. Aí eu subi, consegui um dregalzão, né, alta, eu subi, aí deitei assim, sentei na cadeira assim, com o beiço da cor da parede, assim. Tem que comer e tal, não sei o que. Eu já volto, tal. Então não tem muito o que fazer. Não tem uma vida paralela, uma coisa paralela. É real. Né? Mas a gente sabe como que é. É isso que nos move, é isso que leva nós até ali. É esse desafio, né, que você quer. É isso que me deixa... E não é pesado. Para mim, na verdade, é o dia a dia. Eu gosto de lidar com essas coisas, né? Saber como que lidar. E principalmente assim... ter um nativo e ter um cara do Nordeste e tá naquele meio. Exato. Ali. É totalmente diferente, né? É isso. Mas ter humildade de aprender, de trocar ideia com os caras, te explicando as coisas. Nós fomos antes lá, fui comprando equipamento, experimentando nos treinos que eu ia fazendo. Comprei uma luva lá, gastei uma grana. Compramos bastante coisa ali, gastamos umas 3, 4 coisas erradas assim que não se viu, né? E infelizmente tinha tirado a etiqueta, já acabou não conseguindo devolver. E uma luva mesmo que eu comprei lá, acabei... Nossa, o bagulho ficou duro assim, eu tive que voltar correndo pro hotel, porque aquela luva já ficou descartada, tipo, ela nem foi pra prova, né? Mas é aprendizado, é diferente. Os caras que estão ali, eles estão com o equipamento todo dia. E dependendo de onde ali, é gelo o ano inteiro, né? Uhum. É isso que nos leva ali e mostrar, pô, dá pra fazer, cara, dá pra encarar, dá pra fazer sim. Então, ano que vem, com fé em Deus, tô lá, cara. Na verdade, até agora eu não consegui sair da prova ainda. Toda vez, se eu deitar para dormir à tarde, descansar um pouquinho, ou à noite, eu tô dentro da prova, sonhando, acordo sonhando, todo suado e tal. Aí eu vou pra sala, volta. Tá melhorando, mas eu continuo lá no Ártico ainda. Vai passar, É você precisa ir para a próxima fase. Eu queria te agradecer. Nosso bate-papo agora já está se encerrando. Bom demais. Queria, de fato, agradecer, não só por você estar aqui, mas para você nos dar esse exemplo de desafio, de que a gente pode o que a gente quiser. Sim, então, eu queria que você deixasse suas palavras finais para que eu possa me encerrar aqui também. Opa! Primeiro, agradecer vocês aí pelo convite, né? E aquilo que eu falei, né? Tipo, ter uma DNF, que a gente fala, uma prova aí ter que ir parado,
não parou um projeto, né? Ao contrário, isso aí só me incentivou, né? Eu tinha parado de estudar inglês. Se eu tivesse concluído a prova, com certeza eu não ia voltar no inglês. Eu já voltei de lá do aeroporto, eu não sei se eu estava em Toronto ou Vancouver, eu já mandei mensagem para a Vanessa, vê se acha um horário aí para mim, o meu horário que eu tenho seria legal assim e tal, vê aí que dá para encaixar, não dá. E voltei mais vivo do que nunca. Aquilo que eu falava pro Tom, né? Tipo, o DNF me deu outra experiência, mostrou outro lado que eu não tinha. Então é isso, cara. Quando você não consegue uma coisa, replaneja novamente, organiza e tenta novamente, né? E com um foco melhor, com outra visão, com aprendizado, foi o que eu tive. Eu tive um grande estágio. Hoje eu entro numa prova com a cabeça totalmente diferente. Então você que está aí com um projeto de uma empresa, né? Um projeto de estudar, de mudar de casa, sei lá, da vida em si, uma coisa não deu certo, tem que parar, faz parte. O que não pode é você desistir. Desistir não é cabível, não cabe, né? Dá um tempo, faz parte do show, cara. Que nem eu parei lá a prova, tive que parar, chorei de novo, pessoas tentando falar comigo, eu falava, hoje não vai dar para falar, porque eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar, né? Não tinha como, não conseguia falar. Só que dentro daquilo ali é um processo, e esse processo é natural, né? Esse processo faz parte. O que não pode é a gente ficar jogado no poço lá embaixo e não querer sair. Não quero sair. Você tem que estar lá embaixo e vendo uma maneira, já trabalhando como sair daquilo e como melhorar. Para mim, no meu caso, o que eu preciso fazer agora? Comprei equipamento que faltou, que não foi legal, né? Me organizar e voltar para a prova novamente, só que com outra cabeça. Que eu já vi que o que eu tinha de ideia para concluir a prova não era aquilo. E eu tive a grande oportunidade de fazer um estágio com os caras que ganharam a prova, com o pessoal que pararam a prova, com os diretores da prova, com a galera que ficou ali, com o próprio pessoal voluntário. Eu tive uma oportunidade gigante. Isso eu tenho a agradecer, cara. Isso não é levar só para essa prova, levar para a vida e para outras coisas, né? Você distribuir isso, com certeza, vocês nem percebem, mas eu acabo colaborando, eu acabo compartilhando isso na vida de vocês de uma maneira tão natural que vocês nem percebem como uma coisa vai acontecendo, né? Mas é isso aí. Desistir jamais. Não faz parte do currículo, não faz parte da vida. A gente tem que parar, respirar, reorganizar e retomar. Essa é a pegada. Obrigada, Jabá. Vamos lá. É isso aí. Vocês ouviram bem, né? Desafios todos nós temos. Desistir não é uma opção, hein? Bom sábado a vocês e até mais. Vem cá, 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 Vem cá. vem cá. vem cá.